Olá, querido professor. Olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo, como sempre, é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento, enquanto estivermos juntos nessa nossa pré-aula. Eu sou o pastor Kleber de Amorim. Mais uma vez falo com vocês diretamente dos estúdios da ADC-TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. É uma honra poder fazer parte com você desse exército poderoso que aos domingos de manhã, em igrejas locais pelo mundo inteiro, somos plantados por Deus para o ensino da palavra de Deus. Estamos ensinando a palavra de Deus em todos os domingos e no nosso fazer pedagógico estamos também formando futuros obreiros da casa de Deus. Como eu sempre digo aqui, grandes homens de Deus dão testemunho de que a sua maior escola teológica foi a primeira, aquela que a gente nunca esquece. O nosso primeiro amor com o vernáculo, que é a Escola Bíblica Dominical. Pois bem, estamos com o pastor Wagner Gabi, presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, no Paraná, estudando até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Esta é a nossa lição, muito bem encadernada e com um conteúdo extraordinário. Nós vamos ter uma leitura bíblica para essa lição no próximo domingo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos 8, 9 e 13, também o 14, depois do capítulo 8, do verso 1 até o 4. O título da lição está aí na tela: Missões e a Igreja Perseguida. Temos aqui objetivos para que a gente seja norteado nessa nossa aula e que a gente os persiga para que então possamos dizer que a nossa aula foi de fato produtiva. Primeiro, explicar o contexto de perseguição lá na igreja primitiva. 2, a perseguição cristã na atualidade. E 3, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. O texto de ouro, 2 Timóteo 3 e 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E temos aqui, na verdade, prática daquilo que aprenderemos na lição e levaremos para a vida. Esse ensino vai nos dizer que precisamos aprender com os cristãos perseguidos, aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. Então, muitas vezes, a gente percebe a opinião temerária. O que seria a opinião temerária? Aquela opinião que é surgida de um conceito ou de uma vida que não foi provada, que não passou pelos labores, pelos testes da vida, pelas circunstâncias, pelas contingências. Os conceitos não foram sopesados, não foram comparados, eles não foram aprimorados, eles não foram lapidados. Enfim, são conceitos que surgem do nada e levam para lugar nenhum. Então, geralmente, as pessoas que opinam temerariamente são pessoas inseguras, inconstantes e também violentas. Por quê? Porque na defesa da sua ignorância, eles não usam de ideias, mas de violência. E aí, então, eles tentam impor seus conceitos, mesmo não podendo os provar. Então, nessa perspectiva de análise, cristãos que não experimentam o que os cristãos perseguidos experimentam nas culturas em que eles estão inseridos ou para as culturas em que foram enviados, pessoas com opiniões temerárias não podem falar acerca disso sem ter o conhecimento de causa. Então, cuidado com as suas opiniões, principalmente com relação a missões. Eu ouvia, quando eu era mais jovem, por exemplo, os Estados Unidos não precisam de missionários. A Europa não precisa de missionários. Hoje nós temos uma nova dinâmica com a globalização e a gente percebe que uma das estratégias expansionistas
de uma daquelas religiões lá da janela 1040 é através do crescimento vegetativo, né? Multiplicar a sua população e enviar essa população para as culturas do Ocidente, numa dominação que será transformal, geracional, que em décadas vai suplantar a cultura local dos ambientes já cristianizados. Então, hoje a Europa precisa, por conta do secularismo, por conta do pós-humanismo, né, do pós-modernismo, ela precisa de missionários, né, que sejam valentes e defendam o fundamentalismo bíblico, a autoridade das escrituras sagradas, né, e marquem posição acerca do que é ser cristão em uma sociedade secularizada. Os Estados Unidos, por conta da teologia liberal e por conta do denominacionalismo, também tem ruído nos seus conceitos cristãos e precisa de missionários. E a janela 1040 que estudamos na lição passada, mais ainda, né? Então os embates são grandes, a perseguição também, os conflitos, né, gerados desse antagonismo são gigantescos. E aí então a nossa opinião acerca de missões, missionários e regiões a serem evangelizadas, elas não podem ser temerárias, mas sopesadas com muita parcimônia, prudência, sabedoria e etc. Vamos continuar aqui. Chegamos na introdução da nossa lição e vamos já para o primeiro tópico da lição de número 11. Esse tópico vai nos dizer: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. A síntese para o tópico, a narrativa de Atos dos Apóstolos, a partir do martírio de Estevão, mostra que a perseguição aos cristãos é uma realidade. A perseguição contra Estevão e o primeiro mártir. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos Libertos, que seria uma sinagoga em Jerusalém, que era frequentada principalmente por prosélitos, por estrangeiros, por aqueles que vinham de fora, né? E tinham naquela sinagoga um ambiente propício para essa visão cosmopolita desse judaísmo prosélito. O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de o expulsarem da cidade e o apedrejarem. Lembre-se, professor, que a palavra mártir no grego, ela fala de testemunho. Então, o martírio de Estevão, a perseguição que ele sofreu, a oposição que ele sofreu, na verdade, foi um efeito do testemunho. Então, todo missionário que prega, que dá testemunho, ele acaba, de certa forma, sendo um mártir. Primeiro, por sua abnegação de ir ao campo. Ou, como no caso de Estevão, se insurgir contra a teologia ultrapassada, vencida dos seus opositores, que foi suplantada. Jesus, ele não aboliu a lei, ele cumpriu, e o cristianismo agora é um passo a mais, né, do judaísmo. Então, contra tudo isso, ele testemunha, ele é martirizado, ele sofre, ele tem o antagonismo, ele sofre as intempéries, né, dessa oposição contra o evangelho, que, como falamos na lição passada, vai mudar consciências, perspectivas, vai destruir paradigmas, ele vai destruir fortalezas, para darmos lugar, então, a uma consciência cristã no lugar onde se prega o evangelho. Então, de certa forma, todos os missionários são mártires, são expoentes, são exemplos, são abnegados. 2. A igreja foi dispersada. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos a partir da Judeia e Samaria. Tudo conspira contra, mas Deus está no controle. E de por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, né? O testemunho das nações, ele vai acontecer a partir de Jerusalém, da Judeia, Samaria e até os confins da terra. A dinâmica do reino de Deus virá sobre vocês,
o dunamis do Espírito virá e vocês serão minhas testemunhas, serão os mártires. Né? A gradação entre o sofrimento e a morte não importa, mas a partir do momento que você testemunha, que você vai para as missões, você já está na perspectiva do martírio, do testemunho. Então não há como você separar o sofrimento da pregação do Evangelho. 3, vamos aqui para o nosso subtópico 3. A perseguição cristã é uma realidade. Então podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Podemos dizer com segurança que nós temos uma historicidade. O texto sagrado vai abarcando tempos e estações da história humana e ela vai então trazendo luz à cosmovisão, ao ideário, à consciência de pessoas e culturas em diferentes momentos da história humana. E podemos dizer que a cultura cristã ela já venceu, ela mudou, ela transformou os ambientes em que ela foi erigida, né? E hoje nós não temos mais essa visão rudimentar da sociedade. Vamos resolver tudo a partir da violência, do martírio, né? e da destruição dos nossos oponentes e antagônicos. Hoje o cristianismo ele é muito mais dialético, ele é muito mais dialogal, ele constrói pontes, ele tem hoje uma outra estrutura de batalha, que seria mais no campo da retórica, né? E essa dialética tenta trazer uma aproximação com outras culturas. Por isso que o cristão ele não deve estar preso dentro da sua caixinha ou no limite da sua teologia, mas ele deve também conhecer, né, a visão religiosa dos outros povos para que então ele possa ampliar os seus limites, né, e ele possa então inclusive sonhar e amar com a missão, o campo missionário. Então nessa transcendência de visão teológica, ele vai então conhecer outros povos, ele vai amar outros povos e sentirá vocação de Deus dentro de si. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar a sua fé em Jesus Cristo. E esses 360 milhões, com certeza, estão, na sua grande maioria, dentro da janela 1040 que estudamos na lição passada. Então eu coloco para você aqui o querigma cristão como subsídio. Estude essa palavra e você vai ver que martírio e querigma tem tudo a ver. Querigma do grego é uma palavra usada no Novo Testamento com o significado de mensagem, de pregação, de anúncio, de proclamação. O querigma cristão consiste na apresentação de Jesus com seus 3 grandes títulos. Jesus é Salvador, Jesus é Senhor, Jesus é o Messias. Olha só as intercorrências desses 3 títulos. Salvador, só ele tem problema para o mal / pecado original. Então, nas suas palavras ou no seu evangelho está toda a verdade que precisamos conhecer para que nos libertemos do nosso mal. Então isso fala da sua redenção. Como o Senhor, ele está acima dos soberanos da terra, portanto, ele pode, através da sua moralidade, da sua ética e espiritualidade, interferir na cultura local dos povos. Então, embora a gente pregue a laicidade, né, da religião com o Estado laico, né, a gente sabe que a moral cristã, ela interfere na forma de pensar das sociedades. E nisso os senhores, os poderosos, os grandes dessas sociedades, eles se sentem então tocados, né, na sua ânsia por poder. Então, Jesus como Salvador é um escândalo. Jesus como Senhor seria um escárnio. Jesus como Messias, uma loucura. Porque Jesus, ele não é um personagem de um panteão de divindades. Ele não é uma expressão da imaginação humana. Ele não é um mito,
né, dentro de uma cultura. Então, Jesus não pode estar inserido dentro desse arcabouço multicultural, desse mundo que vai criar uma religião que abarque todas as matizes de fé. Ele é Deus, ele está vivo e ele voltará. A história tem um curso, a humanidade está presa à história e a história vai terminar em Deus, na sua palavra, e o mundo inteiro terá um encontro com Jesus, para que se cumpra o que Paulo falou, né? Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, todos os que desejam seguir a Jesus Cristo passam necessariamente pelo anúncio primeiro da fé, pelo despertar do amor a Jesus Cristo. Então, esse amor a Jesus Cristo é o que faz o homem transcender desse mundo, se desprender do materialismo, do consumismo, das ideologias, né, políticas e tal, e se apegar a Cristo e preparar-se para uma eternidade. Não é um desprezar total dessa vida, mas é um desapego das coisas daqui. E isso tem um conflito muito grande com os interesses dos poderosos, soberanos e das sociedades do mundo. Vamos aqui. A perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso, como na Coreia do Norte, por exemplo. Eu já estive na divisa da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. O impacto é muito grande. Você olha de um lado toda uma modernidade e depois de uma cerca, né, você parece que está em outro planeta, em outro mundo. Você vê o atraso. Você vê igual aquelas imagens do Rio Solimões lá, uma água mais escura, uma mais clara. É aquela cerca que divide as Coreias ali, que é uma grande reta, né, na península. Você vê de um lado assim a modernidade, você vê o progresso, você vê a ciência, e do outro lado você vê algo muito triste, muito atrasado, muito rústico. Em muitos lugares ser cristão é perigoso e tal, e a Coreia do Norte, a nação mais fechada para o Evangelho. Em muitos lugares ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas, proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática. Então, com método e constante, né? Serem obrigados a abandonar a família, perder emprego, perder bens, bem como direitos básicos. Por isso, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país. Então, precisamos estar vigilantes às ideologias, como diz ali, movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja. Mas a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6º, ela diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e, acima de tudo, as suas liturgias, o seu serviço ou o seu fazer religioso. Especificamente sobre a Coreia do Norte, que é apontada como a nação mais fechada ao Evangelho. É um quadro desastroso. A Coreia do Norte é vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Há muitos missionários que se arriscam para levar o Evangelho aos norte-coreanos, né? Que Deus os receba sempre na glória. O galardão dessa gente é muito grande. E aqui nós temos a superioridade do Evangelho. A superioridade do Evangelho é o grande motivo das perseguições. Então eu coloquei ali para você pensar como um subsídio para esse segundo tópico. O cristianismo, ele descende do judaísmo e seu monoteísmo moral. Eu na lição passada falei que Alá e Yahvé não tem nada a ver. Então, o monoteísmo que ascende de Abraão, o abraâmico, que dá base ao cristianismo, que adora Jesus Cristo, descendente de Abraão, ele está fundamentado sobre essa consciência de um Deus, que é uma pessoa, portanto tem uma base moral perfeita, né? E essa moralidade ela vai romper com o politeísmo, vai romper com a poligamia, vai romper, por exemplo, com a normatização da violência, da opressão entre seres humanos de sexos distintos, vai, por exemplo, dignificar a pessoa da mulher, vai valorizar
a pessoa dos filhos e da família, vai colocar o homem não como um soberano da casa, mas como um líder, como um sacerdote, que também tem sentimentalmente dependência de mulher, filhos, da igreja, da comunidade. Então, esse monoteísmo moral que descende lá dos judeus é algo extraordinário, né? Que dá base à família heterossexual e monogâmica, que dá base a uma família como núcleo de uma sociedade onde a educação é dada em casa, embora nas escolas modernas se busque o conhecimento a partir de currículos específicos e especificidades. Então, esse monoteísmo moral que nós adquirimos ou herdamos de Abraão é algo totalmente distinto das demais matizes de fé. Sem contar que o Deus bíblico é o único Deus, a única divindade que declara que ama. Então, o cristianismo está baseado na liberdade da consciência e não é fundamentado na submissão humana pela força, como é, né, o ideário do próprio nome da religião lá da janela 1040. O cristianismo não é insurgente aos poderes terrenos, mas trabalha a emancipação do homem das suas mazelas. Então, aonde o evangelho chega, transforma situações, condições, quebra paradigmas e liberta o homem, inclusive, para prosperar, ser um bom cidadão e aí chegar àquilo que Aristóteles tanto desejava, a bios theoreticos, que seria a contemplação. Então, um cristão, quando ele é liberto pelo evangelho, ele então agora conhece a perfeita imagem expressa de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E é em Cristo ele não vê mais uma imagem, mas ele vê um caráter. E esse caráter reflete na sua vida, lhe transforma, e aí então ele é uma pessoa diferente. Então, o cristianismo, ele emancipa o homem do mal e ele então agrega homens emancipados para a formação de uma grande grei, de uma grande miríade de salvos, de uma igreja e de uma sociedade mais evoluída. O cristianismo prega o evangelho redentor, que lança fora o medo e propõe uma esperança para além da vida. Essa esperança além da vida vai gerando aqui, então, uma coesão, um fortalecimento, um fundamento inabalável chamado fé. O justo viverá da fé. Aí, então, quando chegam as ideologias, quando chegam os anúncios de crise, eu tenho 52 anos de idade, eu nunca vi dizer que o mundo não tivesse crise. A crise, na verdade, é um instrumento para gerar medo, pânico, tipo aquele filme A Fuga das Galinhas, para deixar todo mundo apavorado. E aí, quando essa forma de dominação das sociedades através do medo, que é arbitrária e autoritária, ela se depara com a pregação do evangelho, ela percebe que ela vai perder poder. Por quê? Porque o evangelho liberta-nos do medo e nos transcende a uma condição de paz, plenitude e contemplação. Como ajudar a igreja perseguida? Síntese: podemos ajudar a igreja perseguida conhecendo a situação, orando pela igreja e se envolvendo com a sua causa. Conhecer a gravidade da situação, a má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Você não vai ver na mídia tradicional a perseguição que as missões tipo a Portas Abertas ela mostra no mundo inteiro. Missão em Koinonia e outro. Por que ela não mostra? Porque não é interessante. Não é aquilo que o mundo secular quer que seja manifestado. Há muita hipocrisia. Portanto, você que me ouve, professor, despreze a mídia tradicional porque ela emburrece, ela escraviza, ela limita, ela traz engano, ela é pérfida, ela faz parte do sistema satânico de dominação das mentes. Então, saia desse ambiente e o tempo que você dispõe para ver noticiários, vá para a Bíblia Sagrada, para a oração, para a contemplação da imagem de Deus que é Cristo Jesus e seja feliz, alegre e liberto. Sites como o Sename, Missões Portas Abertas, Voz dos Mártires, eles prestam um excelente serviço. Então busque notícias nesses 3 canais que o pastor Wagner coloca aqui para nós. Sename, Portas Abertas e Voz dos Mártires. Ore pela igreja perseguida. Devemos orar por todos os cristãos
né, perseguidos nesses ambientes, e também os missionários. Orar para que os cristãos perseguidos continuem atuando nesse contexto e tenham coragem, não desanimem, muito embora sejam perseguidos. Orem também pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. 3. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja. Sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. Então aqui, se envolva com a causa da igreja perseguida. Eu coloquei aqui alguns pontos como subsídio para esse tópico. A modernidade tem levado as sociedades cristãs a pensar de forma humanista e egoísta. Infelizmente, pessoal, você vai ver aí no movimento coach, na teologia da prosperidade, na confissão positiva, a expressão satânica do humanismo, do secularismo, né? Nessa propulsão vaidosa desses movimentos carismáticos atuais, né? Dessas portas que se abrem nesse ufanismo, nesse libertarianismo, do tradicionalismo, do cristianismo histórico, da ortodoxia cristã, e tem gerado uma gigantesca legião de cristãos emocionados e doutrinados através de uma musicalidade ou de uma inologia. É um movimento fraco, pueril, doente, fadado ao fracasso, e que vai gerar uma multidão incalculável de decepcionados com a graça e que se transformarão em semicristãos, agnósticos e muitos, inclusive, ateus, perdendo totalmente a fé, apostatando de tudo. E claro que essa legião ela vai ser massa de manobra para a religião social, para o espírito do anticristo que está vindo aí. Os padrões de consumo têm gerado prioridades distintas da proposta do ID de Cristo nas sociedades cristianizadas nesse tempo. Então, se prioriza o ter ou conquistar em detrimento do ir, né, e evangelizar. Não há cristianismo autêntico sem o envolvimento com as missões. Toda a dinâmica pentecostal se dá no preparo do crente para o ministério evangelístico. Então, nós, assembleanos e pentecostais, esse quarto trimestre fala muito profundamente ao nosso coração. Basta ver que nós temos estabelecido no Brasil um pensamento cristão poderoso, vivo, extraordinário, e nós nunca dependemos de mídia, de TV, de rádio, etc., mas do poder do Espírito Santo e do testemunho pessoal. A não evangelização, o não testemunho, o não anúncio do evangelho é o fim do pentecostalismo. Creiam nisso, porque hoje em dia há muitas propostas, né, de fazer com que as nossas igrejas se tornem escolas teológicas, ambientes do pensamento, de intelectualidade. Nós precisamos investir naquilo que os governos humanos têm que investir. Há muita exigência em cima de investimentos em escolas, hospitais e em outras estruturas que o mundo aí está cheio, né? E que há ministros ordenados por Deus e permitidos por Deus para estar nessas cadeiras, para que então governem a sociedade no sentido secular. Nós, como aquela mulher que adorou Jesus com 300 dias do seu salário, nós damos prioridade à adoração a Cristo, ao ministério cristão e à pregação do Evangelho. Nós não estamos aqui para criar um reino de Deus na terra, não somos uma embaixada do reino no sentido de suplantarmos os governos do mundo e instalarmos o governo de Deus aqui no lugar deles. Quem vai fazer isso é Cristo no seu retorno. Nós anunciamos o Evangelho, e o Evangelho que nós pregamos seleciona os salvos, e o céu vai sendo habitado, o livro da vida vai sendo completo, com o número dos salvos até o final dos tempos. Chegamos então à conclusão dessa lição, né, que você possa daqui extrair muito conteúdo para a sua aula do próximo domingo, e pedimos que o Senhor Deus, então, te abençoe bastante. Que você curta, compartilhe o nosso vídeo, ore pelas pessoas envolvidas aqui nesse expediente, e que no próximo domingo você seja eficaz e poderosamente abençoado por Deus no seu fazer pedagógico e didático na sua sala de aula. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, no nome de Jesus.